E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo em nós e na terra, a descida do Espírito de Deus vivendo em nós. Foi o nascimento da igreja primitiva e está em Atos 2, aonde conta como foi esse nascimento da igreja, esse Espírito, a forma como ele chegou, como ele agiu e como se formou ali a igreja. E na Bíblia fala que naquele dia, 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus e passaram e receberam o Espírito Santo. Em Atos 2, fala exatamente sobre isso. E eu quero deixar com vocês aqui uma dessas palavras, né, que fala sobre isso, que o Espírito Santo veio do céu, um som, né, ele veio do céu, veio um som, como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam todos assentados. E eu estava lendo aqui algumas reflexões, né, de algumas pessoas que falam, né, interpretações aqui na Bíblia, que ele se reunia, os apóstolos e os seguidores de Jesus, aqueles 100 e poucos seguidores que ficaram fiéis a Jesus até depois da morte e da sua ressurreição, eles se reuniam todos os dias e oravam, pedindo a Deus a sua direção, pedindo a Deus todo o tempo qual era o propósito, o que eles iam fazer agora. Jesus não estava mais na terra, né? Agora, o que eles iam tomar essa direção, e eles estavam orando. Eles não oraram 10 minutos, eles não oraram um dia, 2, 10, eles todos os dias, fala que eles se reuniam e esperavam e oravam e pediam a Deus uma direção. E eles esperavam em Deus, né? Isso é muito forte, esperar em Deus. Quando estamos orando, querendo algo, nós devemos esperar em Deus. Isso é algo que humanamente é difícil da gente conseguir fazer, né? É difícil nós esperarmos em Deus. Muitas vezes nós tomamos a frente, queremos ser Deus, queremos agir e acaba que colocando as pés pelas mãos, né? E o que o Espírito Santo causou? Eles passaram a falar em línguas, só que em línguas, mas todos eram, né, todos que estavam reunidos ali, não era só de uma, vamos dizer assim, de um país ou de uma língua estrangeira. Eles eram de vários lugares e falavam línguas diferentes, mas eles passaram a falar somente na língua do Espírito naquele momento. Ou seja, as pessoas que vieram de fora, se assustaram, ficaram assombrados e perplexos e começaram a perguntar, né? Citaram que eles poderiam estar embriagados e tal. E aí Pedro, né, se posicionou e fez ali a apresentação da presença do Espírito Santo, que eles estavam tomados pelo Espírito Santo e que eles tinham recebido o Espírito de Deus naquele momento. E Pedro relatou sobre Joel, que pronunciou isso, previu, Davi preveu também, né, todos esses acontecimentos. E aí ele relatou sobre isso. Aqui em Atos fala sobre isso, né, que ele relatou como Davi viu, como Joel também premeditou, né, profetizou. E aí, nesse momento, Pedro começa a pregar que todos deveriam, para viver aquele momento, deveriam aceitar Jesus como o seu Senhor, se batizar na água e assim você receberia o Espírito Santo. E dessa forma você ia participar daquele momento. E isso foi muito grandioso, todos queriam viver aquela sensação, né? Queria estar vivendo naquele momento aquilo. E aqui fala em Atos 2 que diante da pregação de Pedro, né? Diante daquelas informações, e vamos dizer assim, a prova estava ali, as pessoas estavam falando de língua, Pedro
falou que os apóstolos antigos, né, os apóstolos e até mesmo os profetas antigos já tinham dito sobre aquele momento, e eles já estavam perplexos, né? E aí eles aceitaram a Jesus e passaram a viver daquela forma. Eles se uniram àquele grupo e se formaram ali a igreja primitiva. Ali fala que foram 3.000 pessoas, mais ou menos, né? 3.000 pessoas se converteram e reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receberam o Espírito Santo. Aqui não conta os detalhes, se eles foram batizados na hora, se foram batizados depois. Só falam que 3.000 pessoas aceitaram Jesus naquele momento. E dali nasceu a igreja primitiva. E eles se tornaram uma família. A família de Deus nascia ali, que era a igreja. Isso é muito importante, né? Nós, muitas vezes, né, não vamos à igreja, algumas pessoas não se preocupam, né, de estar na igreja sempre, uma vez ou outra. Então, mas nós, como famílias de Deus, como pertencentes à família de Deus, nós devemos estar em união, em comunhão com os nossos irmãos, né? A Bíblia fala dessa importância de estarmos juntos sempre, não uma vez ou outra, mas semanalmente, diariamente. Eu particularmente vou à igreja 4 vezes na semana, né? Para mim é muito importante fazer esse trabalho de estar na igreja, de comunhar, estar em comunhão, conversando, ou até mesmo orando, né, uns pelos outros ali, porque quando nós estamos na igreja, nós passamos a orar por nós e oramos por quem está lá, nós unimos a nossa oração. E é isso. Então, hoje, Atos me ensinou, né, e nos ensinou que nós devemos esperar em Deus, esperar, porque vai chegar, né? Aquilo que você tanto precisa, ou até mesmo aquilo tanto que você tem pedido a Deus, que você tem que estar em união com os irmãos, com a família de Deus, e você tem que se sentir pertencente a essa família também. É muito importante isso, se sentir pertencente à família de Deus. Como que nós sentimos isso? Quando nós estamos no meio, orando um pelos outros, né? Aqui eles relatam que eles passaram a viver como uma família, que eles ajudavam uns aos outros, né? Com dinheiro, eles repartiam pão, eles estavam sempre na casa um dos outros, né? Ajudando com pão, eles ajudavam com dinheiro, então eles dividiam, quem tinha mais dividia com o outro, e assim nasceu a igreja, né? Primitiva, nascia ali o cristianismo. E uma das coisas que eu não posso deixar de falar, que é muito importante, qual o papel das mulheres que foi nesse momento. Aqui fala, nessa Bíblia, que as mulheres tiveram um papel muito importante, ativo no funcionamento diário da igreja. Ó. Elas desempenhavam um papel ativo, vibrante e vital no funcionamento diário da igreja. Deus derramou o seu espírito sobre seus filhos e filhas. Isso também eu achei muito interessante, que a Bíblia fala aqui, em Atos 2 também, que o Espírito Santo seria derramado para todos aqueles que quisessem e reconhecessem o Senhor Jesus como o seu Senhor. Então, todos que reconhecessem a Cristo teria o direito de receber o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia fala também que o Espírito Santo de Deus já pairava sobre a terra lá no início, antes que ela era sem forma e vazia. O Espírito de Deus faz parte da Trindade e ele hoje, esse é o último ato, né, de Deus para a terra, para o ser humano. Então, a partir do momento que o reino de Deus vier, né, até nós para buscar a tua igreja, que isso eu vou falar futuramente, ele vai ser levado. Então, o Espírito Santo vai voltar para Deus juntamente com a igreja. Então, ele veio para formar a igreja e a igreja subindo, ele vai junto também. Só que todos têm o direito de receber esse Espírito. Todos nós temos o direito de receber o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E as mulheres teve esse papel fundamental, porque as mulheres, nós somos
uma maravilha, né? Elas propagaram o evangelho. Ó, aqui fala que Deus derramou do seu espírito sobre seus filhos e filhas, e as mulheres foram capacitadas pelo espírito começaram a ministrar e estavam sendo usadas por dons, né? Os seus dons ali de evangelístico, profecia, ensino, discipulado. As mulheres estavam envolvidas em vários outros ministérios, além de servir as suas próprias famílias. As mulheres tiveram participação ativa nas assembleias de Filipos, e estavam envolvidas nos estabelecimentos da igreja em Tessalônica e em Bereia, acho que é assim que fala. Os nomes, né, às vezes difícil de falar. Enfim, as mulheres, Paulo aqui cita que mulheres ele se referia a elas como as suas cooperadoras, porque elas trabalhavam para propagar o evangelho. Elas revolucionaram o reino e a obra de Deus naquela época. Fosse judeu, livre, homem, mulher, o ministério se tornou responsabilidade. Seja judeu, livre, pessoa livre, homem ou mulher, o ministério de Deus, né, do reino de Deus se tornou responsabilidade de todos. Ou seja, todos que conhecesse o reino de Deus através de Jesus tinha responsabilidade de propagar esse reino, esse evangelho, o cristianismo em si. E é isso. Então, nós todos temos o direito de receber poder através de Jesus Cristo, mas precisamos reconhecê-lo primeiro como Senhor e Salvador das nossas vidas, e depois, batizando, nós temos que nos batizar nas águas, e daí receberemos o poder que é o Espírito Santo. Isso é muito forte, né? E basicamente, Atos revelou tudo isso. Olha que interessante, tudo isso é um aprendizado incrível, que você entende como tudo começou, como foi nos dias de hoje, né? Que nós vivemos hoje, nós vivemos com a descida do Espírito, como foi formado a igreja, como que nós devemos estar, né? Como se formou, qual é o poder que recebemos. Por que recebemos o poder? Porque reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor. Primeiro, depois nos batizamos, recebemos poder, e aí o Espírito Santo nos ensina a viver em comunhão com os nossos irmãos. E aí, nisso, nasce a igreja de Cristo, que futuramente, né, não sei, hoje ou amanhã, será levada. Jesus vai vir buscar novamente os seus, aqueles que são fiéis e estão esperando em Deus esse dia chegar. Tenha um bom dia, que você aproveite esse vídeo, que ele possa falar ao seu coração, que você conheça um pouco mais sobre a Bíblia através aqui do meu canal, e que você curta, compartilha, me segue, e se quiser apertar o sininho também e passar a me acompanhar, será bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida.